Oi, pessoal. A gente vai dar início aqui à nossa live. A gente vai falar de algumas perguntas aí que a gente esteve recebendo. E eu acabei convidando de última hora aí a minha sogra, né, que é uma pastora mais experiente, para estar dando suas opiniões aí também. Vamos ver se ela vai conseguir participar com a gente. Opa, sogra! Eva! Pastora Raquel aí com a gente. Olha que legal, a Márcia, pastora Márcia, tem outra pastora entrando aí, a minha mãe, a Dani Tua Bernini, mãe, glória a Deus, gente. O Neto, é só, que legal. Oi, Neto, que saudade de benção. você. Presença ilustre. Sogra, eu chamei ela de última hora, gente, hoje, inclusive a live, a gente fez uma coisa mais assim descontraída mesmo, porque eu não quero perder o link do que vai ser na semana que vem. Semana que vem a gente vai ter uma convidada, a doutora Deusa Velar, ela já aceitou o convite. Ela é uma psicóloga e trabalha na questão da sexualidade fortemente. Então, quando eu liguei para ela essa semana, ela não podia, porque inclusive ela estava indo lá para Brasília resolver assuntos. Ela é militante também. E, e ela vai vir falar com a gente aqui sobre o abuso infantil. Ela milita nessa área para defender as crianças. Ela vai vir conversar com a gente como nós podemos conversar com as nossas crianças, como que nós podemos orientar, o que nós podemos fazer enquanto cidadãos para que a gente possa fazer a diferença na vida das crianças e proteger nossas crianças. Vai ser muito interessante, gente, não percam. Eu quero começar então, sogra, te chamei, porque eu falei, poxa, é legal a opinião de uma pastora mais experiente, né? Estou com assuntos aí meio polêmicos para falar, então é muito legal a gente ter a opinião aí, né? E o ponto de vista. Eu falei para a Gabi, que está aqui, ela está no pós-parto, né? E que a gente vai começar falando sobre algumas perguntas hoje, tá, gente? Eu não consegui fixar o título, a Amandinha falou que vai ver para mim como é que faz, mas a gente vai começar tentando responder algumas perguntas aleatórias, assim, a respeito de sexualidade. Então, já deixo eu adiantar para você que está aqui, vai ter questões do pós-parto, vai ter divórcio e novo casamento, vai ter escolha do namorado, né? Escolha como fazer uma boa escolha. Então vai ter para casamento, vai ter para namoro. As perguntas eu tentei dar uma misturada aí para que fique interessante para todo mundo. E a primeira delas que me pediram para falar é sobre o sexo no pós-parto. Olha que desafio. É um Uau! desafio, né? Então, como eu estava conversando aí com algumas meninas que estão no pós-parto e elas dizem assim, né? Poxa, ninguém me avisou que mudaria tanto assim a nossa vida. A gente parece que não tem mais tempo para nada, não tem mais tempo um para o outro, né? E eu gosto muito da frase de uma amiga minha, que é a Priscila, nunca me esqueço das palestras dela, quando ela diz assim, ó, que as fases que chegam na nossa vida, nós não devemos mudar de fase. Por exemplo, hoje eu sou namorada, amanhã eu mudo de namorada para esposa. Agora eu sou mãe, então eu não sou mais esposa. Eu vou mudar vou mudar de status. Agora eu vou ser apenas mãe. Agora eu não sou mais mãe, agora eu sou vó. Só sou vó. Não, a gente não muda, a gente agrega. A gente vai agregando, não mudando. Acho que é muito rico essa dica aí. Mas é claro que há algumas mudanças, né? Vai ter mudança. No começo a gente fica meio assim, né? Tudo meio esquisito, mas é importante que logo a gente venha se adequar, né? Com essas mudanças. Eu acredito que uma coisa muito importante nessa fase é a comunicação entre o casal, né? Dizer, olha, eu estou me cansando demais aqui, como que a gente pode fazer? Tentar readaptar a rotina, tentar descansar sempre que o bebê dorme. Quando é o primeiro bebê, a gente consegue, né, gente? Depois que é o segundo filho, e pede ajuda aí para as pessoas, né? A sogra vir na casa da gente, ajudar a mãe, mas tenta descansar quando as crianças descansam, aproveitar toda a oportunidade para descansar, porque às vezes
acaba afetando mesmo a relação sexual, porque está cansado demais, está estressado demais, e aí, né? Só que o casal, né, sogra, não pode ficar sem deixar a relação sexual de lado, tem que cuidar também dessa parte, apesar de ser um desafio nessa fase, tem que cuidar também, né? Paulo, ele já alertou aí os casais que se tiver a abstinência ali de relação, que seja por pouco tempo, para que tenha só um tempo de oração ali, mas não por muito tempo, para que Satanás não vos tente. Então, a gente tem que entender que é muito importante, mesmo nesse período do pós-parto. Você quer acrescentar alguma coisa, sogra, pra gente? Eu vou dar umas dicas aqui, posso? Evitar brincadeiras, né? Por exemplo, às vezes o marido brinca, ai, como você tá fofinha, que você tá gorda. Não fala essa palavra pra mulher, fofinha. Não funciona. Porque a mulher já vai entender, você tá gorda, você tá feia, horrorosa. Aí o que acontece com ela? O leite acaba, murcha os peitos, aí ela fica desesperada, aí o nenê chora, aí a mulher chora, porque a mulher pós-parto, ela é chorona, porque ela não sabe lidar com o nenenzinho. Aí ela acorda de noite, ela não tem força porque ela tá com ponto na barriga se foi cesárea, ou ela tá com ponto embaixo, porque se o neném nasceu por baixo, marido tem que ter paciência. E a mulher, pelo amor de Deus, se cuidar, ficar lindona, se perfumar, se ajeitar, não perder aquela coisa linda durante a gravidez. Tem mulher que posta foto, a barriga, os cabelos lindos. Aí o neném nasce, a mulher aparece, pelo amor de Deus. A gente nem sabe quem é. Né? Acabou o marido fala, quem é você que chegou aqui em casa? Sou eu, amor. Pelo amor de Deus, né? Tá tudo estrupiada. Não, tem que se cuidar. E devagarzinho, conversando, se amando. Às vezes não tem. Às vezes é difícil até voltar à relação sexual. Mas eu aprendi uma coisa com um psicólogo maravilhoso que eu amo aqui. Ele fala assim que relação sexual é muito mais do que o ato, muito mais. E a gente aprende isso na Bíblia, né? A relação sexual começa desde uma palavra de carinho, de amor, um abraço, um aconchego, um lavar uma louça. Ai, mas isso é relação sexual? Você está mostrando um para o outro, ou você cuidando da roupa do seu marido, perfumando, sabe, fazendo as coisinhas. É tão gostoso. Deu uma travadinha aqui, a Raquel. Gente, tá travando? Vocês estão conseguindo me ouvir, pessoal? Ei, mas muito legal aí as tuas dicas, viu? Muito boa. Essa questão do corpo aí, dos homens, ó. Vocês estão ouvindo, né, gente? Já deu para pegar aí umas dicas boas, né? Essa questão do corpo é verdade, meninos, ó, cuidado. Sempre fala que a esposa tá linda. Vai ter um tempo aí, né? Até um ano para voltar ao corpo da mulher. Ela está extremamente sensível, ela já está sensível porque está no pós-parto, já está com os hormônios todos alterados. Então, assim, maridões, vamos colaborar também e ter essa conversa, essa comunicação, mas não deixar de ter. Talvez vai diminuir um pouco a frequência aí no começo, até vocês conseguirem se adaptar, mas não deixe, tá bom? Não deixe isso de lado, porque é extremamente importante para o casal. A segunda pergunta que colocaram aqui para nós, tá respondendo: como saber a pessoa certa para casar? Essa é uma das perguntas que aparece mais nos seminários de namoro que a gente faz, quando a gente vai palestrar. É uma pergunta padrão aí, né? Que o pessoal nos faz. Então, essa daqui, eu queria começar dizendo assim, ó, eu não acredito que exista uma pessoa só no mundo. Às vezes o povo mistifica demais, né? Nossa, se eu perder aquela pessoa específica, nunca mais eu vou casar com a pessoa certa, porque é aquela, e mistifica, né? Existe muito misticismo nessa questão de escolher a pessoa certa para casar. Porém, né, eu creio que Deus tem alguém especial para a vida de todo mundo aí que está nos assistindo, né? Creio que o primeiro passo é orar e ouvir a Deus. Mas assim, se ouvir a Deus é realmente querer ouvir a Deus. Porque às vezes, e muitas vezes acontece, a pessoa ela tá ali tão, né,
animada para escolher alguém para casar, e quando aparece uma oportunidade, ela vai entrar, tá bom. Então, gente, eu dizia que a gente realmente tem que querer ouvir a Deus. Às vezes a pessoa está tão animada para entrar no relacionamento, para encontrar alguém que ela não quer nem ouvir, ela diz que está orando, que está tentando ouvir a Deus, mas na verdade ela não quer ouvir a Deus e não quer ouvir nem ninguém. Quer ouvir pai, mãe, não quer ouvir pastor. O coração dela não está com aquela disposição assim, para ouvir um não do Senhor, se for um não. Ela só quer ouvir sim, ver e enxerga assim para todos os lados. Então assim, a gente tem que estar com o coração realmente diante da mesa para ouvir realmente a Deus quando a gente vai orar. Eu lembro de eu chorar diante de Deus e fazer... E eu dizia, Deus, eu já gosto muito dele, mas se o Senhor disser que não, é não. E Deus falando para mim, menina, já falei 1000 vezes com você, pare com isso. Deus me chamando a atenção, mas é que eu realmente queria saber a pessoa, se Deus, né, me abençoava naquele relacionamento. Então, uma das coisas é realmente orar e colocar o coração diante de Deus, ouvir a Deus. O segundo ponto que eu coloquei aqui é ouvir as autoridades sobre a nossa vida. Pai e mãe, primeiramente, e pai e mãe são autoridades na nossa vida. E nós temos que entender a importância da autoridade espiritual. Muitas vezes nós, como crentes, como cristãos, não damos importância para isso, e enquanto Satanás sabe muito bem e respeita autoridades e hierarquias. Se você for ver como demônios agem, como a Bíblia se reporta a eles, você vai ver que isso acontece, que Satanás entende muito bem isso. E nós, às vezes, não entendemos bem e não nos posicionamos assim. Mas, primeiro, pai e mãe. Deus usa. Ah, mas meu pai e mãe não é crente. Não importa, Deus usa. Já viu, né? Quando pai e mãe falam alguma coisa, pode passar 1 ano, pode passar 2. Gente, o negócio vai acontecer. Por quê? Porque Deus usa eles como autoridade na nossa vida. Glória a Deus, agora vai dar certo. Até a imagem está mais bonita. Oh, então, celular da Mimi. Estou falando aqui, sogra, agora sobre como saber a pessoa certa para casar. Então, eu já falei sobre oração e que realmente tem que querer ouvir a Deus, que às vezes tem gente que diz que está... Tem que rezar muito. Tem gente que está orando, mas não quer ouvir a Deus e, inclusive, não quer ouvir ninguém. Só que o bonitão. O segundo é pegar a bênção dos pais, das autoridades espirituais, né? Uma coisa muito importante isso, a bênção dos pais. Ouvir o pai. Quando a mãe não gostar ou o pai falar alguma coisa, liga as antenas. Algo está acontecendo. É verdade. É isso aí. As autoridades espirituais, né? Depois do pai e mãe, os pastores, eu creio, né? Os líderes espirituais. E Deus fala com esse povo, gente. Deus usa eles. É uma coisa incrível, assim. Parece que a gente bate o olho, Deus já coloca no coração, esse casal vai dar certo. E aí eles vão, parece que o negócio flui e dá certo. É um negócio incrível como Deus usa e mostra pra gente, pros pais e pros líderes. Não é verdade, sogra? Quando você me viu chegando lá na vida do maridão, deu paz lá? Olha, eu vou falar uma coisa. Eu ia hoje à tarde pensando, né? Depois que você me falou para participar, eu estava lembrando, né? Que eu sempre orei muito pelos futuros, né? Tanto da minha filha, dos meus meninos, dos dois. Eu sempre orei muito. E quando o Matheus foi para Curitiba, ele estava em Curitiba, aí ele falou, mãe, eu tô orando por uma menina da Jocum, mas só que ela mora em Joinville e tal. Aí eu falei, como que ela chama? Aí ele falou, ela não gosta muito do nome dela, é Márcia, mas ela gosta de chamar dela de Cinha. Aí eu falei, já gostei dela. Aí eu virei e falei assim, e aí, como é que tá? Ele falou assim, mãe, mas ela é muito dura. Eu falei, dura como? Aí eu fiz uma carta e eu envelheci o papel, olha ele me contando, com café, e eu fiz, e eu escrevi, e no final eu pus assim, os seus olhos me encantam. E sabe o que ela me respondeu? Encantamento não é de Deus. Aí eu falei, já gostei, é porreta, é das minhas, é com essa, vai fundo, meu filho, pode. Eu ficava impressionada com a maneira como seus pais
né? Colocava, eu ficava do lado de cá vendo posição da sua mãe, do seu pai, sabe? Como eles agiam com o Mateus. Então, a posição de pai e mãe, despede no portão, filho, vai dormir lá no hotel, vai ficar lá, e tem hora para chegar. E eu falava, uhul! É desses que eu gosto. Sabe por quê? E você honrava também. Você obedecia os seus pais. E o Mateus todo dia me ligava, todo dia. Mamãe, você tá orando? Tô orando. Mãe, ela tá meio assim. Mãe, ela já aceitou? Ainda não. E vai orar, e vamos Eu orar. fiquei 6 meses orando, coitado do rapaz. E eu aqui, orando, porque eu falei, Deus, essa menina é de Deus, essa menina, o pai dela, a mãe dela são uma benção, família abençoada. Senhor, não deixa o Mateus perder. Não, que bênção. E eu falo para todo mundo. O Daniel, Deus deu a mulher certinha para o Daniel. E para o Mateus, Deus deu a mulher certinha. Né? É verdade. Impressionante como Deus, Vou quando abençoar. é Deus. Né? Às vezes as pessoas olham, que nem, por exemplo, o Alberto e eu. A gente é muito diferente, muito. Primeiro porque ele é leto, descendente dos vikings, calado, quieto, formal. Aí chego eu, aquela maluca espalhafatosa, que tô com violão nas costas, toda doida, na igreja dos letos. Você imagina como isso há 40 anos atrás foi? E o povo olhava... sabe o que mais foi tremendo? O meu sogro e a minha sogra falaram para ele, essa moça é de família, essa moça ama Jesus. Filho, essa moça é para casar. Falaram para o Alberto, meu sogro e minha sogra, em leto, para eu não entender. Mas falaram em leto para ele. E ele, daquele dia em diante, foi quando nós começamos a orar pelo nosso namoro, e oramos mais de ano, depois, e toda vez que orávamos, nós dobrávamos o joelho e orávamos. E um dia, o pastor da igreja, da minha igreja, na época em Campinas eu morava, o pastor entrou, viu a gente ajoelhado, orando, e eu vi que tinha alguém parado, olhando assim, né? E eu senti a presença, eu estava de olho fechado, assim, orando, né? O Alberto do lado, eu tremia tudo. Ai, que homem bonito, meu Deus, que o Senhor me deu. Toda feliz, mas era crente, ia ser pastor, eu também. Ai, que benção, mesmo chamado, a mesma visão. Aí, quando a gente abriu o olho, o pastor da igreja que a gente estava ali em pé. Aí ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, um casamento começa assim, um namoro, um noivado, um casamento, assim, de joelhos. Mas nunca se esqueçam, ele permanece assim, de joelhos. Se vocês pararem de ficar assim, prostrados e confiarem em Deus, vocês não vão suportar, vocês não vão aguentar. Porque um casamento só se mantém de pé quando você se dobra diante de Deus. Nunca me esqueci disso. Então, Você não se esqueceu tanto que foi essa palavra que você pregou no nosso casamento, eu também não me esqueço. Olha que bênção, viu? E é assim mesmo, é no joelho, minha gente, é no joelho. Vai ter uma pergunta aqui depois sobre isso. Também eu acho que tem que ter, né, sogra? Não adianta só orar também, e tudo bem, mas não ter atração química, atração física, né? Tem que ter, pelo amor de Deus. Tem que ter senão, aquele tchan, né? Tem que ter. Senão depois a coisa fica difícil, né? Porque aí só a bênção, mas né? Precisa, né? Todo dia ali, todo ano. Não pode ser também, só o físico, aí também misericórdia. Porque ela é linda, ela é maravilhosa, aí casa, aí você vai ver o meio de transporte dela é a vassoura. Então, ela é linda, maravilhosa, mas é uma bruxa. Não adianta. Aí ela é crente, mas também não se cuida, aí chega dentro de casa, vira aquele trambolho, começa a estufar, engordar, não cuida mais dos cabelos, não passa um batonzinho, né? Tem que se cuidar, né? Tem que se perfumar. Às vezes o meu marido entra no quarto, toda vez que eu troco a roupa de cama, eu encho de perfume minha cama. Encho de perfume. Põe o perfume até na lâmpada, ensina isso pra mulherada, viu? Compra aqueles olhinhos perfumados, cheiroso, passa na lâmpada, acende o abajur, o quarto inteiro fica cheiroso. Então, essas coisas, a gente se cuidar. Mulher foi chamada para isso, para embelezar, né? Para perfumar. E perfumar. Então, tem que ter o equilíbrio, o espiritual e o físico.
Tem que Muito. ter a união dos fatores, né? É. E por último que eu coloquei aqui foi algo que o meu pastor, quando o Mateus também foi pedir a bênção para ele, falou. Deus une para somar, para acrescentar, né? A união dos propósitos também. Chamado. Porque eu falo que eu estava orando com uma outra pessoa, né? Antes de orar com o Mateus. E assim, a pessoa era. Se você for analisar, assim, parecia que era tudo ok, assim. Só tocava violão e pregava e cantava, de uma família boa, missionário. Só que, gente, o negócio não batia com aquele cristão ali. A gente só brigava, só se pegava, e isso no tempo de oração ainda. E não dava certo de jeito nenhum, o negócio não ia, não fluía. Eu falei, não vai bater o propósito, não vai bater o negócio aí. Então, por que eu digo isso? Porque às vezes a pessoa olha assim, ai que bom, arrumei um crente, ou um homem de Deus, porque serve na igreja, então tá tudo certo, é para mim, é de Deus para mim. E às vezes não é, Tá vai ser cheio de de Deus para a vida de gafanho. outra pessoa, mas às Tá vezes cheio, não é de Deus para a tua vida. não, tá cheio de gafanho com o nome que é de crente. Mas ó, servindo o lado errado, tá cheio. E principalmente as mulheres, eu vou contar uma historinha aqui, é engraçada essa, mas é verdade. Tinha um moço, mas o moço era muito lindo, mas bem, pensa num homem bonito, mas bonito, alto, ele era muito alto, moreno, de olhos azuis, falava várias línguas, muito rico, muito rico. E ele era crente de uma igreja, né? Frequentava, assíduo, dava o seu dízimo, a sua oferta, era um servo de Deus. Aí, o pessoal fala que é história, o pessoal fala, uns falam que é verdade, outros falam que é piada. Eu acho que misturou os dois, a verdade com a piada. Aí, um dia, esse moço chegou na igreja, estava no escritório pastoral, e, de repente, ele começou a ouvir uma voz cantar dentro da igreja, mas a voz era a coisa mais... Era um anjo cantando. A voz era maravilhosa. E ele ficou apaixonado imediatamente pela voz. E aí ele falou para o pastor, pastor, quem é que está aí? Ele falou, é uma missionária que chegou, está aqui com a gente e tal. E eu quero conhecer. Eu quero conhecer, eu quero conhecer, eu quero conhecer. O pastor falou assim, tá bom, vamos entrar. Ele entrou dentro da igreja e era uma missionária e era assim, totalmente o oposto dele. E, né, ela era assim bem pequenininha e ela assim era bem assim, o cabelo tudo bagunçado, tudo, sabe assim, ela não se cuidava, bom, para você entender, não se cuidava e tinha os dentes, tudo para frente e não punha um brinquinho, nada, era assim uma coisa terrível, moça, feia, tadinha, era muito feia, mas muito. Mas ela cantava e o rapaz falou para o pastor, não, eu vou casar. E o pastor falava, rapaz, orem, vocês têm que orar. E a moça, lógico, vindo lá de uma pobreza, de uma miséria, de repente, se vê assim, com um homem desses interessado nela, ela se apaixonou. Ela se apaixonou. E o rapaz achou que estava apaixonado, mas era, né, a voz, sei lá o que aconteceu naquele momento. Aí diz que quando eles casaram, foram para a lua de mel. Aí na manhã seguinte da lua de mel, né? Parece que antes, né? Quando foram deitar, que ele olhou para ela assim, ele virou e falou: pelo amor de Deus, canta, 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 pelo amor de Deus. Então, parece brincadeira, mas é sério, porque às vezes as pessoas não oram, não perguntam a posição do pastor. Então, se o pastor teu, ou se o teu líder, teu pai, tua mãe falar alguma coisa, cuidado. Outra coisa, não passar dos limites, ter um namoro santo, um namoro deixa eu entrar então nessa pergunta também, que é a próxima, tá? Vamos partir para essa aí também. Quando o namoro esquenta, o que fazer como ter um namoro santo? Daí pode... Essa é uma das perguntas também. Tá? Uma vez o Mateus me ligou, né? Mateus me ligou, que ele falou, mãe do céu, o que eu faço, né? Meu Deus do céu, meus hormônios. Eu falei, corre embora do quarteirão, dá umas 10 voltas e toma banho gelado, e ora, e jejua, e clama. Ele falou, funciona? Eu falei, funciona.
E é assim, às vezes a gente tem que... Porque, gente, o pastor Cláudio Duarte fala uma coisa que é sério. Hormônio não se converte. Hormônio, a gente tem as vontades. Tá perto, tá ali, mas se você não pode ceder. Porque se você deixar o teu namorado ou a tua namorada passar dos limites, exceder, passar a mão, depois começa já uns beijos mais acelerados, aí acaba caindo no pecado da fornicação, da luxúria, da lascívia, aí acaba. E quando cai, é tão terrível para o cristão, é tão terrível, porque aí vem o Satanás, começa a agir com astúcia e culpa. Uhum. Aí ele começa a culpar. E o que acontece? Que eu, nesses anos todos de ministério pastoral, que eu via, quando tá no namoro, tá aquele quente, pegando fogo. Pega fogo. Eu já vi muito isso. É coisa de louco. Aí casou. Esfria, né? Esfria. Mas por quê? Uhum. Porque Satanás faz isso. Porque a hora que é para esquentar, que é no casamento, aí esfria. Mas por quê? Porque errou lá atrás. Ai, pastora, tem jeito? Lógico que tem. Vão os dois diante de Deus, dobrem o joelho, peçam perdão pelo ato que fizeram lá atrás, passem por uma oração pelo líder, vão até o líder, confessem o pecado. Confessar é muito importante. Nós casamos em pecado, nós estávamos dormindo junto, nós vivíamos junto, peçam perdão, o pastor vai orar, vai ministrar, acabou. Aí o negócio pega fogo, aí a coisa, aí é lenha para queimar. Sim, eu e o Matheus, a gente sempre fala também de colocar a cerca, né? E não colocar essa cerca na beira do abismo, colocar um pouco antes. Nós vivemos muito isso no nosso... Bem antes, nós vivemos isso no nosso namoro. Então, o que era a nossa cerca? A gente tentava não ficar sozinhos quando meus pais não iam estar em casa, ou vocês... A primeira vez que eu fui com ele aí para tua casa, eu convidei uma amiga. Lembra que eu levei uma amiga para ir no ônibus junto? Muitas horas de viagem no ônibus sozinha, né? Aquela coisa. E assim, nós tentava não ficar sozinhos. Se não tivesse os pais em casa ou por perto, e não ir para quarto, também ficar mais pela sala, onde a gente pudesse estar sendo vigiado, a gente mesmo colocava aquela cerca. Outra coisa que às vezes a gente fazia também, que a gente lembra bastante, é os propósitos do beijo. Você lembra disso? A gente está 40 dias sem beijar, porque estava esquentando demais o negócio, então nós demos uma cortada aí nesse negócio. Então, de 2 anos que a gente namorou e noivou, algumas vezes a gente ficou períodos assim, sem beijar também. Dessa forma, pela graça de Deus, a gente conseguiu vencer aí, né, ter um namoro santo. Mas colocando as cercas, porque se começa a botar a cerca muito na beira do abismo, chegar muito perto ali, é difícil, porque como você falou, o negócio esquenta mesmo. E o mundo, para o mundo aí fora é normal, você entendeu? Completamente normal. Então é normal. Inclusive, nós já tinha tido uma vida antes, então pior ainda, né? Exato. E aí a gente colocou a cerca bem mais longe, né, do abismo. Então, mas pela graça de Deus, ele nos deu graça aí para conseguir. Exato. Mas eu acho que é essa questão, a gente realmente ter um temor a Deus e querer glorificar Ele com o nosso relacionamento, com o nosso namoro, e querer que seja uma bênção mesmo. Sim. E né? Tudo que começa certo, tudo que começa... mas eu comecei errado. Eu vivi com o namorado. Conserta, tem como consertar. Claro, tem graça de Deus. Jesus. A graça de Jesus, e Jesus perdoa, aí você vai diante de Deus, conserta, pede perdão, renova os votos, aí casa no cartório, casa no civil, recebe a bênção dos pastores, para que feche as brechas. Isso. Porque, olha, eu tenho visto, eu trabalho tantos anos já de ministério pastoral, são 40 anos. 40 anos, eu vi muito lar, mas muito lar se dissolvendo, desfazendo. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, não, a gente falava, orientava, mas as pessoas não aceitavam. Não aceitavam a orientação. Aí, não, a gente vai conseguir, tal. Quando chegava lá na frente, estourava tudo. Então, agora, eu vi que eu são poucos que vêm procurar realmente os líderes e querem orientação. Outros querem fazer do jeito que quer. Daí já pulou algumas etapas aí do que a gente falou, né? De autoridade, bênção e tudo mais. Aí... Não, tem que, primeiro passo.
Deus tem que realmente orar a Deus. Segundo passo, jejuar, orar e clamar. Terceiro passo, pôr as cercas, ficar. Quarto passo, ouvir pai e mãe. Pai, mãe, o que vocês acham da Mariazinha? O que vocês acham do Joãozinho? Ah, Isso. vamos orar. Aí vai com o pastor. Pastor, nós dois aqui estamos começando a querer orar junto. Se o pastor falar alguma coisa, já obedeça, obedeça. Se o pastor falar, olha, eu às vezes tem casal que vem me procurar, nossa, coitado, teve um que veio me procurar, ele suava que nem tampa de marmita, porque ele com medo de mim, o que eu ia falar, como é que eu ia agir, porque ele estava apaixonado pela menina da igreja, né? E eu falei para ele, falei, você vai ter que orar, você vai ter que frequentar a casa de Deus, você vai ter que fazer isso, isso, isso. E ele foi aceitando. Fui aceitando, eu falei, mas não é para aceitar aqui na minha frente, porque eu vou estar de olho. Ele falou, não, eu quero tudo certo na minha vida. E hoje é uma família maravilhosa na nossa igreja. Uhum. Porque os Assim dois mesmo. aceitaram. Então, quando Assim. a Bíblia fala que a gente tem que fugir. Lembra de José? Quando a mulher de Potifar devia ser uma mulher bonita, gente. Bonita, aquelas mulheronas bem tratada, né? Mulher do homem abaixo de Faraó era ela, era o marido dela, gente. José estava ali, José era solteiro, bonitão. A mulher de Potifar deu em cima dele, estava sozinho. O José podia ter catado a mulher de Potifar e ninguém ia saber, mas quem ia saber? Na mente de José, Deus. Eu queria honrar a Deus. E ele falou, não, eu vou perder tudo que Deus tem para mim por causa de uma mulher? Não! E ele saiu correndo, fugiu, foi parar na prisão. Mas lá na prisão, Deus tinha um propósito para ele. Então, mesmo que você pense, aí eu perdi a mulher, o homem da minha vida. Não, você não perdeu nada. Deus tem alguma coisa. Espera em Deus. É que eu falo, às vezes eu falo para a mulherada que espera, porque Deus vai fazer. Deus vai agir, mas você tem que orar. Porque outra coisa, quando Deus começar a colocar sinais, né? Às vezes a gente vê. A gente começa a sentir. Nossa, esse cara tá meio estranho. A mão boba dele tá ficando meio escorregadia. Não tô gostando. Mas você começa a se fazer de boba porque você gosta. Você gosta dele para nós, mas eu não vou achar outro. Acha sim. Acha. E tem gente... Tem gente que gente que não precisa nem orar, né? Só você observar os frutos da pessoa que você já... Exato. Né? Vai orar para quê? Já tá claro ali o negócio, né? Exato. Entendeu? Então, orar, esperar em Deus, sabe? Ter um namoro santo. Lógico, vai ter dia que a mão boba vai correr, lógico. Vai esquentar, vai. Mas aí você corre para casa, toma banho gelado, dá umas 10 voltas do quarteirão, e clama, chora, ajoelha no chão, faz propósito. Vamos ficar um mês sem se beijar e vai. Volta a cerca para o lugar certo. Bota a cerca no lugar certo. E aí você vai ver que Deus vai começar a agir. E Deus vai começar a fazer. E vai ser maravilhoso. E, ó, casar virgem, hoje em dia, parece loucura, né? Mas é a coisa mais maravilhosa do mundo. É que os jovens hoje esqueceram disso. Acho que isso é bom. Bom, é difícil também achar um virgem aí pro meio, né? A sociedade pesa demais isso aí. Mas a gente acha ainda, né? Uns virgens. E preserve, guarde o teu tesouro para aquela que Deus tem para você. Você não vai se arrepender nunca, 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 nunca. Glória a Deus, glória a Deus. Sogra, nós temos 2 perguntas para tentar responder nesses poucos minutinhos ainda que faltam. Olha só essa. Sobre paciência. Agora casamento, tá, gente? Como não brigar tanto com o marido? Eu já casei com ele. A paciência veio para mim. O pastor Alberto. Para ti é mais fácil, né, sogra? É fácil, Jesus amado. Ele é calmo, gente. Ele é calmo. Ele é bem tranquilão. A pastora Zenate, uma senhorinha que eu gosto muito lá de Joinville, ela diz assim, ela usa uma frase assim, né? Que a mulher, ela é responsável pela paz no lar. E a palavra também fala que a mulher sábia edifica a casa.
eu não gosto de trazer isso como um peso para nós mulheres, porque é só a minha responsabilidade, então, da paz no lar. Mas eu entendo que a Bíblia está querendo dizer que a mulher ali, quando a mulher está desequilibrada, parece que tá todo mundo fica meio doido, meio tonto, os filhos em volta, o marido. Até o cachorro fica tonto. Não fica? Eu entendo o que ela quer dizer, não que a responsabilidade seja só nossa, mas que a mulher, Deus deu essa coisa para ela, dela estar, quando ela está equilibrada, quando ela está bem, as outras coisas vão ficando equilibradas na casa também, né? Sim. E a palavra também fala, a mulher sábia edifica, então, e eu gosto de sempre falar assim, que a gente não deve esperar, o que eu tenho aprendido, né? Mas ele me trata mal, então eu também vou tratar mal, e isso, o negócio vai virando um ciclo e nunca vai sair desse ciclo. Então, assim, eu gosto do Provérbios 15:1, que diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Sim. Não é fácil para mim, né? Eu confesso, você sabe, né? Que eu e o Matheus, os dois, são gênio forte. Minha mãe tá aí também. Então, para mim, assim, é um super desafio. Mas eu tenho buscado, pelo menos, me esforçar para viver isso na minha vida e tem sido bênção para minha casa. Cada vez tem melhorado um pouquinho mais. Mas né? Você sabe que a paciência vem muito do que o seguinte, ó. Se você vê que a coisa... Eu conhecia, hoje mais ainda, eu conheço o Alberto do jeito que ele senta na mesa. Do jeito que ele come, eu já sei que é como ele tá. Quando ele dirigia, agora ele não quer mais dirigir, né? Falou que agora quem vai, os filhos dele que carrega ele, que agora ele só vai dirigir carruagem no céu, que agora que ele não quer mais dirigir. Mas quando ele parava o carro em casa, eu já sabia como ele estava. Eu falava para as crianças, corre, o pai não tá bom, se esconde, vaza. E eu ficava quieta. Ele chegava quieto, e ele é quieto, mas ele ia para o banho, tomava um banho, e eu quieta. Aí eu corria, preparava o maior prato do jeito que ele gostava, fazia o suco que ele mais gostava, que eu corria. Às vezes não tinha, eu montava ali, preparava uma. Aí ele saía, e eu punha lá, falava assim, bem, ó, eu trouxe para você. Aí dava um beijinho na testa dele, punha. E eu via que ele, sabe, tava bufando, saindo pelas ventas, eu via que ele tava nervoso, mas eu quietinha, não abria a boca. Aí eu catava as crianças, ficava no quarto, ou eu catava as crianças, ia para a Nova Odessa, que a gente tinha trabalho na igreja, e deixava ele. Quando a gente chegava, tava bem, tava calmo. Sim. Mas se você, às vezes, vê que ele tá nervoso, aí você quer, por que você tá nervosa? O que você tem? Você não quer falar comigo, né? Fala comigo. E não sei o quê. A Bíblia diz que a mulher, aquela que fica falando, é que nem uma goteira na cabeça. Goteira. Não tem homem que aguenta, gente. Não tem nem papagaio. Até o papagaio tem um infarto e cai morto. Pum. Não tem. É verdade. A mulher tem que aprender a fechar a boca, fica quieta. O marido tá brabo, é a mesma coisa. Quando a mulher tá brava, maridos, pelo amor de Deus, larga ela sossegada. Ela tá inchada, ela tá retendo líquido, ela tá sangrando. Viu que acordou meio atravessada? Já vai mais com calma, né? Já vai fazer café para ela, vai lá, compra uma flor, volta com uma florzinha. Se ela despedaçar a flor, fica quieto também. Deixa, filho, vai passar. São uns dias que ela fica assim. O duro é que a mulher... Tem mulher que fica 15 dias antes, 15 dias depois, quer dizer, o mês inteiro a mulher tá assim, né? Coitada. Aí, irmã, vai ver um remédio, uma formulazinha fitoterápica lá para TPM, que ajuda bastante. Tome suquinho de caju, tome você suquinho falou de maracujá. Isso que você falou, né? Eu sei que o meu sogro não é de falar muito, mas assim, vamos colocar no provérbio aí. Ele estava com furor, ele não veio falando, não veio com a palavra de furor, mas ele estava enfurecido. Sim. E você não veio com a palavra branda, mas veio com um gesto brando, que acalmou o furor, né? Sim. Então, a pessoa vem com a palavra dura, a gente quer o quê? Pagar na mesma moeda, já dá... Faça isso. No mesmo nível ali, aí o negócio vai ficar feio mesmo. Pega fogo. Aí, olha, eu já vi casal, mas sair dos tapas, mas tapa mesmo, de juntar os cabelos e ela já meter o pé, chutar ele nas partes baixas, né, nos Países Baixos, e aí o cuidado ficar lá gemendo, e aí ela xingar, ele xingar, e gente, crente! O duro que é crente! Aí eu falava assim, Jesus tem misericórdia. Eu estava na fila para pagar uma conta hoje. Eu achei muito engraçado. Duas veinhas na fila, duas veinhas.
Aí ela falou assim, aí a gente assiste. A gente assiste a senhora na televisão. Eu falei, vocês assistem eu? Ela, ai, a senhora. Mas a senhora é muito mais bonita de perto. Eu, ai, aleluia, Jesus, que bênção. Aí eu falei, a televisão deixa a gente meio estranha. Ela, ah, mas a senhora fala, a senhora ensina tudo pra gente. A senhora ensina a gente cuidar da casa, cuidar dos maridos, cuidar dos filhos. Ah, outro dia a senhora mandou a gente tomar banho, né? Porque eu estava falando sobre depressão, e eu falei, vai, nossa, mulherada, vamos, levanta aí, vamos tomar banho, vai lavar as partes do vocês aí, vamos passar um perfume, vamos ficar cheirosa, vai ficar bonita, vamos lá, vai cuidar do marido, da casa, e pelo amor de Deus, fiquem quieta, fecha a boca. Tem muita... Eu vou falar uma frase que pode parecer feio que eu vou falar aqui agora, mas não é. Nós estamos falando de sexo, né? Tem hora que sexualidade. Tem hora que tem que fechar a boca e abrir outra coisa. Boa. E tem mulher que fala demais e não abre a outra coisa. O homem só precisa de Aí não tem homem que aguente, né, sogra? O homem só precisa de duas coisas, barriga cheia e saco vazio. Só, gente. Boa. Acabou. Muito boa. Eu estou falando pros casados, gente. Pros casados. Ah, gente, então eu gosto muito disso aqui também, da questão de a gente não esperar, porque tem, ainda do crente a gente consegue cobrar, não, nem sempre, né, mas a gente pode pegar a palavra e tal, cobrar, mas nem todo mundo tem um marido convertido, às vezes você se converteu depois que casou, ou casou com um não crente, e aí você não tem nem como cobrar, não tem nem a Bíblia para poder falar, ó, tá aqui, tá escrito e tal, cobrar aquilo ali dele. Então, assim, eu gosto muito dessa questão que diz pra gente, a partir de nós, independente de como está nos tratando, não é algo fácil, você ser, às vezes, tratada mal, ser tratado com rispidez e devolver com amor. Mas é um desafio, mas Deus nos capacita, Ele nos capacita, né? Afinal, Ele também não nos trata segundo os nossos pecados e segundo o que nós merecemos, né? Se a gente pensar isso e tentar passar um pouco disso para a nossa vida, eu acho que a gente vai conseguir, um pouco mais, assim. E quando a gente vai plantando isso, não tem como a pessoa continuar, né, com furor. O negócio vai acalmar, a paz vai começando a reinar e as coisas vão começando a melhorar. Você sabe que esses dias o meu marido parou na porta do quarto, assim, e ele encostou. Aí eu vi que os olhinhos dele estavam cheios de água, né? Aí eu virei e falei assim, nossa, bem, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Ele falou, sabe aquele texto bíblico que fala assim, nós estamos como aqueles que sonham? Eu estou vivendo como que um sonho, minha vida. Né? Que lindo. Envelhecendo, né? Porque a gente está envelhecendo, né? Então ele já estava, vai fazer 67, eu estou indo para os 60. Então a gente pensa, o amor vai esfriando. Não, gente, o amor vai aumentando. Quando existe respeito, quando existe essa coisa de você entender o outro. Isso começa agora, no comecinho, nos seus primeiros anos de casamento. Minha mãe sempre me ensinava. Minha mãe me ensinava muito. Minha mãe falava assim, não abra, fica quietinha, não discute, mesmo que você esteja certa. Mas, sabe, agora tem mulheres que apanham, tem mulheres que sofrem. Então, essas, busquem Jesus, dobra o joelho, sabe, ore, não desista do teu casamento, não. Ore, chore, busque ajuda com pastores, busque ajuda na igreja, vai lá, porque vai chegar uma hora que o seu marido vai se converter, os seus filhos vão se converter, vai haver uma grande mudança. E eu tenho um testemunho do pastor Jorge Linhares, quando meus filhos eram, o Mateus, a Bruna e o Daniel eram pequenininhos, o Jorge Linhares foi lá em Nova Odessa pregar. E ele estava contando de um caso, né, que uma mulher foi na igreja dele e ele estava pregando sobre bênção e maldição. Sabe? E aí ele começou a falar que a mulher tem que abençoar o marido, a mulher tem que abençoar o marido e tal. Aí, uma mulher que estava lá tinha um marido alcoólatra. E o marido batia nela. Ela já tinha ido em tudo que era lugar. Tinha feito tudo que era mandinga. Tinha posto coisa na comida dele para ele parar de beber. Tinha feito tudo que era coiseira e não adiantava. O homem bebia cada vez mais. Chegava em casa brava, brigava. E ela ia divorciar. E aí ela foi naquele culto.
E o pastor falou, você vai chegar em casa hoje e você vai botar a mão no seu marido e vai abençoar o seu marido. Aí acabou o culto, ela chegou pro pastor e falou, pastor, eu vou fazer isso não. Aí o pastor Jorge virou para ela e falou assim, mas por que não? Ou não, pastor, o senhor não conhece o homem, ele vai me bater. Não, você vai chegar lá, põe a mão nele. Não, pastor, o senhor não sabe, pastor. Eu já fiz tudo. Aí o pastor falou assim, você já abençoou ele? Você já falou palavras de amor para ele? Eu não. Ele só me maltrata. Eu revido na mesma moeda. Aí o pastor falou, então agora você vai abençoar ele. A mulher chegou na casa dela, disse que o homem estava deitado no sofá assistindo Fantástico. Misericórdia. Assistindo Fantástico, né? E aí deitada, meio dormindo, sabe? Assim, aí ela foi por trás, devagarzinho, assim, bem devagarzinho, botou a mão na cabeça dele e falou assim, eu te abençoo em nome de Jesus. O homem veio, opa! A mulher deu um pulo. A mulher deu um pulo, quase caiu para trás. Ele, não vem não, ela falava, não vem não. O pastor que mandou. Foi o pastor que mandou. Aí disse que ele olhou e falou assim, o pastor mandou você me abençoar? O pastor mandou você fazer isso? Mandou. Foi o pastor. Eu quero ir lá agora. Aonde? Na casa desse pastor. Não, é 11 horas da noite quase. Eu quero. 10h30, 11 horas. Não, eu quero. Esse homem é bom. Porque você nunca fez isso. Você nunca agiu assim. Você sempre brigou. Não, eu quero. Aí, 11 horas, 11 e pouco da noite, tá ela com o marido na porta da casa do pastor Jorge, batendo palma. Aí o pastor Jorge abre a porta, os dois, o pastor Jorge pensou, vou morrer. Olha o homem aqui. O homem tava meio balangando, ele tava meio, né, mangaçado. Aí o pastor Jorge abriu a porta, o homem virou e falou assim, eu quero falar com o senhor agora. O pastor Jorge pensou, morri. Aí o homem entrou, ficaram quase a madrugada conversando. 3 meses depois, esse homem estava batizado na igreja, batizado no Espírito Santo e renovado os votos. E hoje, abaixo do pastor Jorge Linhares, é ele na Igreja Batista lá em Belo Horizonte. Ô, Glória! Olha Glória. a bênção. Porque uma mulher a teve a coragem de só mudar. Eu te abençoo. Ao invés de brigar, de responder na mesma moeda, de perder a paciência, de gritar, ela só abençoou. Então, às vezes, uma palavra de amor, um abraço. Muda tudo. Um sorriso, né? Não precisa falar, dá um sorriso. Nem que for só sem os dentes da frente. Só tem, pastora, mas não faz mal, falta de tato. Não faz mal. Sorria sem os dentes, sorria com os olhos atravessados, sorria, mas sorria, abrace, beije, seja feliz. Mas faça as coisas dentro da palavra de Deus. Deus só tem bênção para a família. Deus tem bênção. Eu falo com a minha família, você, sim, de verdade, eu falo agora aqui, para todo mundo que quiser ouvir, você é uma bênção. Você é a nora, de verdade, que qualquer sogra quer ter. Eu falo de púlpito, eu falo sempre das minhas noras. Eu amo demais. Vocês são mulheres sábias. E, olha, para aguentar meus filhos, vocês são uma bênção. Realmente Deus abençoou mesmo a gente aí na família. Glória a Deus. São uma bênção, sabe? Meus filhos são, mas Deus deu as esposas certas. Então eu louvo a Deus pela tua vida, por essa série que você está fazendo aqui, ó, de sexualidade, que é a área que Deus te colocou. Que Deus te honre cada vez mais e que Deus te levante como profeta nessa nação para ajudar famílias, lares. Que Deus te levante como profeta mesmo para essa mulherada aprender a ser mulher, aprender a agir como mulher, a se enfeitar, a se maquiar. Gente, vocês não têm ideia quando a Cinha vem para Ibitinga. Gente, ela vive encapotada aqui, é calor, ela põe aqueles vestidão, ela passa batom, o Matheus fica doido. Vem de coletão na live. O Matheus fica doidão de ciúmes que ele fica. E ela pinta o cabelo de loiro, e ela passa, e ela... quando eu vou pra lá, eu aproveito para me arrumar, que lá a gente parece que fica mais tranquila e consegue ir no salão, consegue fazer as coisas. Mas, sogra, glória a Deus, eu também, né, você sabe, né, quanto eu te amo, você é bênção na minha vida, na nossa família, você é minha pastora, né, sempre quando eu tenho alguma coisa, eu vou até ela para pegar a palavra de sabedoria dela, e por isso eu quis compartilhar também com vocês.
E olha só como Deus abençoa quando a gente ora, né? E busca a pessoa certa no Senhor, gente. Eu acho que não tem um testemunho melhor para a gente encerrar do que esse que a sogra deu, da mulher que abençoou seu marido. Nós tinha mais perguntas para responder, tinha uma aqui bem polêmica, que eu queria que tu me ajudasse, divórcio e novo casamento. Mas vamos deixar para uma outra que a gente faça, assim, de perguntas e respostas. Eu vou colocar novamente uma sessão de pergunta e resposta, e aí a gente entra nesse tema que é bem polêmico, e indicar até um livro aqui, mas daqui a pouco o Insta já vai nos bloquear aí. Então, mas eu acho que esse testemunho foi maravilhoso. A Fer tá aí com a gente, dizendo que, assim, é benção, glória a Deus, a Manu, a minha tia Marlete falando que essa pastora é maravilhosa, minha mãe concordando, ela é mesmo, e glória a Deus aí por todo mundo, tem os meninos aí com a gente também, acho que a Thalita. A Fernanda é minha filhona aqui, viu? É essa aqui, ó, foi uma que passou cortado para casar ela com o esposo dela, ó. Ele que sua que nem tampa de marmita, viu? Podia dar um testemunho outro dia para nós, porque esse testemunho é maravilhoso mesmo da Fer. Ela é a violeira e acompanha a minha sogra em tudo que a minha sogra faz. O testemunho dela é feroz, dessa menina. É verdade, é verdade, é verdade. Olha, Fer, qualquer dia você vem contar pra gente aqui, para nos abençoar. Então, gente, eu quero agradecer, muito obrigada então para minha sogra, para todos vocês que estão aí com a gente. Sobre o vídeo da pornografia na semana passada, travou, eu fiquei nervosa, não deu muito certo, mas eu já preparei o vídeo, eu acredito que ficou bem legal o conteúdo, ó, vai terminar a live. Deixa eu fazer o merchan, eu vou postar provavelmente amanhã e vou deixar essa live salva aqui também. Agradeço a todos vocês, um beijo no coração, um beijo minha sogra, Deus abençoe. Vocês, gente! Obrigado pela participação. Deus abençoe a todos. Me chama Até sempre! Mais. Até a próxima quinta, vou chamar mais, com certeza. Tchau, tchau, gente. Valeu.